Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Jonas, seu professor de Física, Física 2. Pessoal, isso aqui, olha, é, é o livro de vocês, é a capa do livro de vocês, do livro que vocês vão receber, que a escola irá entregar para os senhores. Este livro é o livro dos professores Casuíto e Fouque. Na unidade 1 do nosso livro didático, nós iremos estudar, pessoal, a termologia. A termologia, o que é a termologia? A termologia é uma ciência que estuda os fenômenos relacionados à variação de temperatura que ocorre entre os corpos. O estudo da termologia, ele é bem abrangente, requer a realização de muitos cálculos físicos, como os cálculos relacionados à termometria, a cálculos relacionados à dilatação que ocorre entre sólidos e líquidos, cálculos da calorimetria, das mudanças de estado físico, dos estudos dos gases e da termodinâmica. Nós iniciaremos os nossos estudos pelo capítulo 1 do livro didático, por termometria. E o que é preciso vocês saberem nesse momento? Vocês precisam saber o conceito de termometria, de temperatura, de calor, também de equilíbrio térmico, o que ocorre quando dois corpos estão em equilíbrio térmico, os tipos de termômetros existentes, os tipos de escalas termométricas e como se dá a conversão entre as escalas termométricas. No estudo da termometria, um dos temas que eu considero mais importante é o estudo das escalas termométricas e da conversão entre as escalas. Existem três escalas mais usuais: a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Essa última, a escala Kelvin, é a escala que é frequentemente usada nas pesquisas científicas e pelos cientistas. É também a medida de temperatura adotada no Sistema Internacional de Unidades. Essas três escalas, elas foram construídas com base em referenciais diferentes. Esses referenciais, eles recebem o nome de pontos fixos. São dois os pontos fixos empregados para a construção dessas três escalas que nós falamos anteriormente, ok? O primeiro ponto fixo é o ponto de gelo. E o segundo ponto fixo é o ponto de vapor. No ponto de gelo, os valores nas três escalas são 0 graus C, esse C é de Celsius, ok? 0 graus Celsius na escala Celsius, 32 graus F, esse F é de Fahrenheit, e 273 graus K, esse K é de Kelvin, na escala Kelvin. No ponto de vapor, os valores correspondentes são 100 graus Celsius, na escala Celsius, 212 graus Fahrenheit, na escala Fahrenheit, e 373 graus Kelvin, na escala Kelvin. Para a construção dessas três escalas, elas foram divididas em intervalos. Por exemplo, a escala Celsius ela foi dividida em 100 partes, a escala Fahrenheit em 180 partes e a escala Kelvin ela também foi dividida em 100 partes. Como a escala Celsius tem a mesma quantidade de partes da escala Kelvin, isso significa o seguinte, que a variação de 1 grau na escala Celsius corresponde também à variação de 1 grau na escala Kelvin. Quando nós formos fazer os cálculos relacionados a essa transformação de unidade, vocês vão perceber muito bem isso que eu estou explicando aqui para vocês, tá bom? Através desse desenho ilustrativo aqui abaixo, e com o emprego dos conhecimentos matemáticos da regra de 3 e da proporção, nós vamos aprender a fazer a conversão entre as medidas correspondentes na escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Analisando essas três escalas, nós observamos o seguinte, que na escala Celsius, o primeiro ponto fixo, né, é o ponto de gelo. Ponto de gelo aqui também na escala Fahrenheit,
e ponto de gelo na escala Kelvin. O ponto de gelo na escala Celsius é 0 graus Celsius. E o ponto de vapor, que é o segundo ponto fixo, é 100 graus Celsius. O ponto de gelo na escala Fahrenheit é 32 graus Fahrenheit. O ponto de vapor é 212 graus Fahrenheit. O ponto de gelo na escala Kelvin, 273 graus Kelvin. E o ponto de vapor é 373 graus Kelvin. Nós vamos agora estipular aqui uma determinada temperatura aqui entre 0 e 100 graus Celsius. Nós vamos chamar de θc. Essa letrinha aqui, ó, tipo um 0 com um tracinho no meio, é chamado de θ, é uma letra grega, ok? Então, nós vamos aqui estipular aqui que essa temperatura é θc. Da mesma forma aqui, uma temperatura θf na escala Fahrenheit e uma temperatura T aqui na escala Kelvin. Essa variação de temperatura aqui, T até o ponto de gelo, nós vamos chamar de X. Essa distância aqui, ó, desse ponto aqui, essa distância nós vamos chamar de X aqui. Agora, a distância, essa variação de temperatura, aliás, entre o ponto de vapor e o ponto de gelo, nas 3 escalas, essa variação nós vamos chamar de Y, ok? É muito importante vocês entenderem isso. Analisando a ilustração desse desenho, nós observamos o seguinte, que a relação entre X, olha, e Y, em ambas as escalas, forma uma proporção, ok? Então, eu vou pegar essa relação entre X e Y. Quem é X? Olha só. X é esta variação de temperatura aqui, olha. Esta variação. Então, essa variação é essa distância daqui para cá, ó. Essa distância é X. Mas quem é essa distância? Essa distância aqui, olha, é θc menos 0. Ok? Vamos supor que aqui, pessoal, fosse, por exemplo, 20 graus aqui. 20 graus e aqui é 0 graus. Aqui, olha. De 0 foi para 20 graus. Qual foi essa variação aqui? É 20 menos 0. 20 menos 0 é 20. Então, essa variação aqui foi de 20 graus. Vamos supor aqui agora que o θf seja 42 graus. Aqui, 42 graus. Qual foi a variação aqui de 32 para 42? É 42 menos 32, que é igual a 10 graus, ok? É por isso que eu estou fazendo essa subtração aqui, olha. Esse aqui, ó, θc menos 0. Então, eu vou fazer aqui, ó, θc menos 0, ok? Dividido por y. Quem é y? Y, veja bem, y é a variação entre o ponto de vapor e o ponto de gelo. Ou seja, y é essa distância maior aqui, ó. Essa distância aqui é o y. Essa distância maior. Quem é este y aqui? Este y aqui é quem? É 100 menos 0, ok? É 100 menos 0. Tá certo? Então, aqui, ó, y eu vou colocar aqui, ó, 100 menos 0. Isso aqui é igual. Forma uma proporção. Então, eu posso igualar, ok? Forma uma proporção entre essas diversas escalas. Então, eu vou pegar aqui o x. Quem é o x aqui nessa escala aqui? O x nessa escala é essa distância. Quem é essa distância? É θf menos 32. Olha, θf menos 32. Você pode perguntar, professor, por que você está colocando θf? Olha, porque eu não sei qual é o valor dessa temperatura. Tá? Se eu soubesse aqui, seria um número, por exemplo, fazer a subtração. Esse menos esse, aí eu saberia quanto vale esta variação aqui. Se for, por exemplo, 52, 56, 80, então é 80 menos 32, certo? Que é 50. Essa variação seria de 50. Mas como eu não sei isso aqui, eu quero criar uma fórmula para calcular, então eu vou colocar isso aqui, porque isso aqui vai me servir como fórmula depois para estabelecer relações entre as diversas escalas. Então, esse aqui é o x. Agora eu vou pegar aqui
o y. Que é o y? O y é essa distância aqui maior. Tá? Da mesma forma como eu fiz aqui na escala Celsius, eu vou fazer aqui na escala Fahrenheit. Quem é essa distância y aqui? É 212 menos 32. Então, aqui eu vou colocar aqui 212 menos 32. Aí, isso aqui forma uma proporção, então eu posso igualar. Agora, eu vou fazer aqui na escala Kelvin. Quem é esta variação aqui na escala Kelvin? Essa variação é T menos 273. Então, é T menos 273. Então, eu vou colocar aqui, ó, T menos 273. Dividido por quem, pessoal? Pelo Y. Quem é o Y? É a distância entre os dois pontos fixos, o ponto de vapor e o ponto de gelo. Essa distância é de quanto? Olha só, o ponto de vapor é quanto? 373. Então, é 373 menos o ponto de gelo, 273. Ok? Então, essa relação, pessoal, x por y é igual. Veja bem, vamos fazer a conta. θc menos 0 é θc. Dividido por 100 menos 0 é 100. Que é igual θf, ou seja, a temperatura na escala Fahrenheit, menos 32. Estou repetindo aqui porque eu não tenho esse valor. Então, eu tenho que repetir, tá? Agora, quanto é 212 menos 32? Eu já fiz essa conta, é 180, ok? E T menos 273 dividido por quanto? 373 menos 273 é igual a 100. Pessoal, de maneira que, se eu quiser relacionar essas diversas escalas, basta eu igualar. Por exemplo, se eu desejar transformar uma temperatura na escala Celsius para a escala Fahrenheit, eu vou igualar esta parcela aqui a esta parcela aqui. Ok? Se eu quiser determinar a temperatura na escala Celsius, transformar a temperatura da escala Celsius para a temperatura na escala Kelvin, eu vou igualar esta parcela a esta terceira parcela aqui. Tá certo? Agora é o seguinte, eu vou fazer aqui uma simplificação para essa fórmula ficar mais fácil, mais simples, ok? Eu vou logo fazer igualar isso aqui, tá ok? Eu vou relacionar agora a temperatura na escala Celsius com a temperatura na escala Fahrenheit, tá certo? Como é que eu vou fazer essa relação? Vou fazer igualando esta primeira parcela com essa segunda parcela aqui, ó, Celsius e Fahrenheit. Então, eu vou pegar aqui, ó, aí eu vou esquecer por enquanto a Kelvin, ok? Porque isso eu vou fazer numa outra conta, tá certo? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, temperatura na escala Celsius, ó, temperatura na escala Celsius, dividido por 100 é igual a temperatura na escala Fahrenheit menos 32 dividido por quanto? Por 108? Por 180. Eu igualei essas duas por quê? Porque eu estou querendo relacionar Celsius com Fahrenheit. Tá certo? Pessoal, o que eu posso cancelar aqui no denominador? Eu posso cancelar esse zero com esse zero. Aí vai ficar o seguinte, o que vai ficar? Vai ficar assim, ó, temperatura na escala Celsius dividido por 10 é igual a temperatura na escala Fahrenheit menos 32 dividido por quanto? Por 18, tá certo? Pessoal, para poder nós fazermos uma simplificação maior desta fórmula aqui, eu vou fazer o seguinte, como aqui no denominador eu tenho dois números pares, e os números pares eles são divisíveis por 2, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar os dois membros aqui dessa igualdade, o primeiro membro por 2 e o segundo membro por 2, ok? Vou fazer o seguinte, quando eu multiplico os dois membros de uma equação pelo mesmo número, esta equação ela não se altera, ok, pessoal? Então, ó, temperatura na escala Celsius dividido por quanto? Por 10
Repara bem que eu estou multiplicando por 2. Olha, o primeiro membro é igual. Vou multiplicar por 2 também o segundo membro, né? Quem é? A temperatura na escala Fahrenheit menos 32 dividido por 18. Ok? Então, quando eu multiplico os dois membros de uma igualdade por um mesmo número, essa igualdade não se altera. Porque a qualquer momento eu posso cancelar esse 2 com esse 2 e não se altera a igualdade. Mas por que eu estou multiplicando, pessoal? Porque quando eu multiplico aqui, eu posso fazer uma simplificação aqui, olha. Eu posso dividir esse 2 por 2, eu posso dividir, da mesma forma como eu posso multiplicar os dois membros de uma igualdade por 2, eu posso dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número que a igualdade não se altera. Então, se eu simplificar aqui, ó, simplificar 10 e 2, vai ficar quanto? Quando eu faço essa simplificação? Vai ficar o seguinte, θc dividido 2 dividido por 2 dá 1. Aqui na frente fica 1. E 10 dividido por 2 é igual a 5. Tá certo? 2 dividido por 2 dá 1. Eu não vou colocar 1 porque 1 não aparece. Tá certo? Então vai ficar θf menos 32 dividido... 2 dividido por 2 dá 1. Aqui na frente tem 1. 18 dividido por 2 é igual a 9. Pronto. Esta aqui é a fórmula simplificada que relaciona a temperatura na escala Celsius com a temperatura na escala Fahrenheit. Então, vocês têm que decorar essa primeira fórmula aqui. Tá bom, pessoal? Agora, eu vou relacionar, vou obter uma fórmula para relacionar a temperatura na escala Celsius com a temperatura na escala Kelvin. Essa aqui é a mais fácil que tem, tá? Celsius versus Kelvin. Então, eu vou pegar aqui, ó, a temperatura na escala Celsius dividido por quanto? Por 100 é igual a temperatura na escala Kelvin. Eu vou colocar TK aqui, Kelvin, tá? Menos 273 dividido por quanto? Por 100 também. Olha que coisa boa. Como aqui é 100, aqui é 100, eu posso cortar, ó, 100 com 100. Então, o que vai sobrar, pessoal? Vai sobrar que a temperatura na escala Celsius é igual à temperatura na escala Kelvin menos 273. Ok? Pronto. Esta aqui é a fórmula que relaciona a temperatura na escala Celsius com a temperatura na escala Kelvin. Então, essa aqui é a segunda relação que vocês vão ter que decorar também, ok? Falta só, pessoal, eu relacionar a temperatura na escala Kelvin com a temperatura na escala Fahrenheit. Tá certo? Então, eu vou fazer essa relação também. Eu vou relacionar a temperatura na escala Kelvin com a temperatura na escala Fahrenheit. Então, eu vou pegar aqui as duas relações aqui, de X e Y, ó, Fahrenheit e Kelvin. Como eu estou fazendo Kelvin e Fahrenheit, eu vou pegar primeiro o Fahrenheit. Então, aqui eu tenho aqui, ó, T menos 273 dividido por 100 é igual a temperatura na escala Fahrenheit, menos 32 dividido por quanto? Por 180. Pessoal, repara bem, nós fizemos esse cálculo aqui anteriormente, olha só. 100, 180, ó, 100, 180. O que foi que resultou? 5 e 9, não foi? Então, é o mesmo cálculo que nós temos que fazer. Então, eu vou ter aqui, olha, a relação final, temperatura na escala Kelvin menos 273 dividido, ao invés de 100, olha, aqui é 100, ficou 5 dividido por 5 é igual a temperatura na escala Fahrenheit menos 32 dividido por quanto? Aqui ficou, era 180, ficou 9. Então, é dividido por 9. É o mesmo cálculo. Então, essa aqui, pessoal, é a terceira fórmula que nós temos que saber. Tá certo? Porque na hora da prova, de uma avaliação, você não vai desenvolver esse cálculo aqui todinho para determinar essa fórmula. Então,
você tem que exercitar essa fórmula aqui para você assimilar, tá certo? Para poder ter um bom desempenho na sua avaliação e nos seus cálculos, ok? Finalmente, nós chegamos aqui às equações que nos permitem fazer as conversões de temperatura entre as escalas. Lembrando que TK é a temperatura na escala Kelvin, TF é a temperatura na escala Fahrenheit e TC é a temperatura na escala Celsius. No cálculo que nós fizemos, nós colocamos θC, tá? Pode ser θC ou pode ser T de temperatura, ok? Aquela letra grega, θ, ela é usual para temperatura. Mas aqui, se nós colocássemos θC ou TC, significa a mesma coisa. Então, pessoal, aqui são as três fórmulas, tá? Que relacionam aqui, ó, temperatura na escala Celsius com a temperatura na escala Fahrenheit. Então, se você quiser transformar uma temperatura que você conhece, que está na escala Celsius, vamos supor que você quer transformar uma temperatura de 100 graus, que está na escala Celsius, na escala Fahrenheit, quantos graus corresponde na escala Fahrenheit? Você aplica esta fórmula aqui. Tá? Se você quiser determinar uma temperatura que está na escala Kelvin, vamos supor 400 graus Kelvin, quantos graus Celsius corresponde a 400 graus Kelvin? Você coloca 400 aqui, subtrai de 273 e o resultado será a temperatura na escala Celsius. Ok? Agora, se você quiser determinar uma temperatura na escala Fahrenheit, conhecendo essa temperatura na escala Celsius, vamos supor que é a temperatura de 400, você coloca 400 aqui, faz a subtração, faz todas as continhas aqui, você vai determinar a temperatura na escala Fahrenheit. Ok, pessoal? Eu espero ter contribuído, tá certo? Para que vocês recebam esse conhecimento e qualquer dúvida estou à disposição. Eu vou gravar agora vídeos com exercícios para que vocês exercitem essas fórmulas e fixem, tá certo? Nas vossas mentes, tá? Um grande abraço, bons estudos.